está gravando agora, essa sessão era para ser na segunda passada, mas por problemas técnicos ela acontece hoje. E aí a gente segue. A gente estava só esperando o Breno para poder começar. Mas aí o Breno chegou e a gente pode começar. Pode ir, Eduardo. Boa noite, gente. Meu nome é Vinheta. GAMT, sexo masculino, heterossexual, católico, 35 anos, pardo, casado, gari, residente natural de Formosa, Goiás. Queixas de dor na panturrilha. A dor na panturrilha possui caráter não localizado, graduado em 7 de 10, sem fatores de piora ou melhora, sem irradiação e com dificuldade de deambulação a 3 dias. Acompanhado de náuseas, vômitos, febre, calafrios, cefaleia, prostração, anorexia e mialgia intensa em membros inferiores, principalmente nas panturrilhas a 3 dias. Ainda refere episódio de sangramento gengival a 1 dia. Afirma ter iniciado a automedicação com dipirona há 2 dias, mas sem melhora dos sintomas. No momento da consulta, refere permanência dos sintomas, afirmando ter feito uso de dipirona há 3 horas. Ao interrogatório sintomatológico, refere colúria a 1 dia. É hipertenso e diabetes controlado, fazendo uso de hidroclorotiazida e losartana regularmente. Não soube relatar antecedentes familiares e nega transfusões sanguíneas, cirurgias prévias e alergias. Alega ser tabagista e fazer uso de bebidas alcoólicas regularmente. Relata morar em área afastada, sem saneamento básico satisfatório. E aí? Quem vai falar? Diga, Bruno. Não. Boa noite, meu caro. Bruno, nesse caso, diante de um jovem, né, 35 anos, que está apresentando uma síndrome febril hemorrágica, né? E quando a gente esse capítulo e vem associado com dor na panturrilha, eu acho que é inevitável vir à mente o diagnóstico de leptospirose, que faz diagnóstico diferencial com outras febris hemorrágicas, né? Com febre amarela, com malária também. Mas nesse caso, eu imagino que se a gente tivesse diante desse paciente, seria mais difícil chegar ao diagnóstico do que lendo assim, né? Porque ele já traz algumas dicas aí, como a questão do saneamento básico, que é insatisfatório. Então, eu penso que nesse caso o que a gente teria para fazer era pedir alguns exames, né? Não precisa ser o exame mais específico, mas pedir o hemograma para ver a questão de plaquetas, pedir a função renal, pedir também a questão de bilirrubina, né? Enzimas de lesão hepática e de colestase. E eu penso que se esses exames não específicos confirmarem, ou aliás, sugerirem, né? Fortalecerem a hipótese, já daria para fazer o tratamento empírico. Não, acho que você falou tudo mesmo. Só uma coisa, né? Leptospirose morre com qualquer coisa, né? Então, assim, tratamento empírico você vai fazer mesmo. Se der quinolona, trata. Se der cefalosporina de terceira, trata, né? Então, assim, o basicão já costuma tratar leptospirose mesmo. O que eu só acho curioso desse caso é começar com a dor na panturrilha, né? Porque, claro que dor na panturrilha é uma característica de livro, né? Assim como a insuficiência renal com potássio baixo, né, Guilherme? A gente vê isso em prova. Mas, assim, a queixa principal ser a dor da panturrilha é um negócio curioso, sabe? O cara fica com dor na panturrilha e depois abre um quadro. Porque essa mialgia, ela tá no contexto de uma doença febril, né? É engraçado isso mesmo, né? O que levou o cara ao médico é dor na panturrilha. Mas aí você vai ver, o cara tem cefaleia, vômito, febre, náusea, né? Ele tem um quadro muito mais florido do que só a dor na panturrilha, né? Engraçado isso, né? Às vezes o que levou o cara no médico foi a coisa que menos preocuparia a gente, de maneira geral, assim, né? Foi a questão da dor, né? Que o que mais incomoda ele, às vezes, não é o que é mais importante, né? Do ponto de vista Exatamente. médico, né? Você vê que, tomei tive febre, tomei uma dipirona ali, tudo bem, né? Mas a dor na panturrilha tava muito forte. E tem um contexto epidemiológico, como o Rano falou, muito importante. Ele é gari, né? também, né? Gari, mora em região sem saneamento básico, né? Então, com todo esse aspecto aí, não dá pra gente, embora a gente possa correr o erro de um fechamento precoce, mas eu acho que tá muito sugestivo. Eu acho que o Ronan falou bem, né? Você pede o basicão aí,
A não ser que venha tudo normal, aí a gente tem que começar a pensar uma coisa diferente. Mas não dá pra pensar em outra coisa nesse momento, não. É igual aquela doente da endocardite que teve outro dia aqui, né? O doente leu o livro e aí foi para o hospital. Esse aí também, né? Esse leu o livro, escolheu a profissão certa e tal, e foi para o hospital com a Mora no doença, lugar né? Com a certo. queixa, né? É, tudo direitinho. Mas geralmente, E outra coisa, história aí também, geralmente essa história também é colhida. Primeiro, boa noite, né, gente? É colhida depois também, né? Isso aí faz uma vinheta bonitinha assim, porque na hora lá às vezes é difícil você colher a história direitinho, né? Cara, hantavirose tem um trabalho da Fiocruz mostrando que além de existir co-infecção, os quadros são muito semelhantes de hantavirose com leptospirose, entendeu? Às vezes, clinicamente, é indistinguível, entendeu? Essas doenças febris agudas são muito difíceis de fazer diagnóstico diferencial, cara. Lá em Valença, a gente tem muito. É uma coisa que acontece com alguma frequência, é febre do carrapato, né? Rickettsiose, né? Então, chegou paciente assim na emergência, normalmente o pessoal já começa a tratar, sabe? Porque é um diagnóstico você não pode perder, né? Você perde o diagnóstico, às vezes passa 24, 48 horas, o doente emburaca e não tem mais o que salve o doente. Então, lá, como tem muito caso, assim, não é muito, né? Mas, assim, é uma coisa relativamente frequente nesses casos de doença febril aguda. E quando tem, tipo, epidemia de dengue, pô, é uma desgraça, porque é tudo muito parecido, né, cara? Então, aí você sempre fica meio na dúvida, não sabe muito bem se trata, não trata, o que, né? Até sair o diagnóstico definitivo, principalmente quando o doente começa a piorar clinicamente, pô, é uma dificuldade, né, cara? A gente lendo assim parece que é moleza, mas na hora lá do doente, na hora de ver o doente mesmo, é complicado. É foda, a gente não sabe. E é engraçado que às vezes quando você pega esses pacientes, a gente olha assim na linha do tempo, parece que é uma foto, mas a gente tá fotografando um filme, né? Então, ainda que a cena fique bonita assim, cara, no filme é uma merda. Você não sabe exatamente se tá dando certo ou se tá dando É. errado. Quando começa a dar certo, você não sabe se vai continuar dando certo. É um nível de tensão, cara. Uhum. A galera que tá entrando na medicina aí, cara, já aconselho aí se você não sabe brincar, não desce pro play, porque assim, é um nível de tensão alto, viu? É. Ainda mais assim quando sai um pouco do esperado. Claro que cada vida tem o seu valor independente da idade, mas você pegar um idoso com 98 anos que broncoaspirou é uma coisa. Agora, cara, você bancar aí um doente jovem, pegando o tato fino, que se você faz um pouquinho mais ou um pouquinho menos, sabendo que o pouquinho mais também pode fazer mal, e o pouquinho menos pode deixar de fazer bem, Muito difícil. é foda, cara. É foda mesmo. Eu não estava lá ainda, mas teve, sei lá, tem uns 5 anos atrás, teve uma epidemia um surto de febre amarela, vocês lembram disso? Na Lembro. época do negócio da barragem lá da, da Vale, né, que Eu fui caiu, barrado no zoológico do Brumadinho. BH porque eu esqueci minha carteira de É mesmo, vacinação. cara? Essa porra, essa cidade Então, aí. lá teve muito caso, lá em Valença teve uns 50 casos de febre amarela. Cara, o pessoal falou que era assim, o doente chegava de boa com febre, só. Um pouquinho de icterícia. Dia seguinte o cara tava morrendo. Disse que era um negócio desesperador. Impressionante. O cara com 10 mil de TJ e TGP. Disse que era um negócio assim, assustador. Ué, Covid, Guilherme. Que isso, cara? Covid foi assim, cara. Eu lembro que Foi teve um verdade. final de semana que eu fiquei assim com uns 6 pacientes tratando em casa, desaturando, assim, uns com corticoide, uns com cloroquina, uns com azitromicina, uns com vitamina C, uns com não sei o quê, uns com Clexane, cara. Então, assim, é foda, na época do, assim, do auge, entendeu? E aí É. uma coisa que é bom a gente tirar dessas situações é que quem tratou Covid mesmo, quem não tratou, polarizou a coisa. Ficou lá no, eu não faço, ou eu faço. Quem tratou, passou por várias fases, cara. Do Sim. fazer, do não fazer, do fazer para uns e não fazer para outros, né? Então, assim, é foda, cara. Aí você pega um doente desse, de 35 anos, com febre, mialgia, né? Porra, abrindo aí um fechamento precoce para leptospirose, sabe? Você sabe da possibilidade dele entrar numa forma grave. É uma tensão, cara, É, muito grande. é sim.
E outra coisa também, nesse caso, que o paciente tem, assim, como queixa mais relevante, acho que é a mialgia dele, né? Inclusive, ele tá com um quadro de, parece que é uma rabdomiólise, tá com a colúria também nesse momento, né? Mialgia importante. Uma coisa que eu achei um pouco estranha dessa história é que, assim, ele evoluiu ao mesmo tempo, né? Com um quadro de febre, com um quadro de mialgia e esse quadro de colúria, que pode ser rabdomiólise, e tudo ao mesmo tempo, né? Até onde eu sei, assim, os casos que eu vi de leptospirose, quando é assim, ele tem um quadro inicial mais específico, né, de quadro gripal, enfim, e aí ele abre depois de 3, 5 dias ou um pouco mais, um quadro de icterícia com um quadro mais grave de mialgia, né? Ele não tem icterícia aqui, por exemplo, nesse caso, né? Mas pode ser sim, acho que tem que cobrir tudo que é possível nesse caso e vamos embora, né? Não ter icterícia é esquisito. Porque a forma grave de leptospirose, né, que é o VIAL, é uma febre icterohemorrágica, né, que tem uma icterícia clássica, que é aquela icterícia rubínica, que fica uma sufusão hemorrágica no olho meio amarelada, entendeu? Então, o fato dele não ter icterícia, realmente, assim, me parece uma síndrome, uma febre hemorrágica, né? E que a gente fecha na leptospirose, mas, porra, não tem todos os outros diagnósticos aí de febre hemorrágica, né? Talvez ele não tenha icterícia ainda, né? Ainda, né? Já são 3 dias só de evolução, né? Acho que demora se eu não me engano, demora lá pelo 5º dia, né? Então acho que ainda tá cedo. Eu achei o quadro que ele evoluiu muito rápido, sabe? Assim, pra um quadro muito grave, na minha opinião, assim, né? Fazendo nebulização aí, Bruno. Parece que ele não tá muito grave ainda, né? E nem toda leptospirose faz VIAL, né? Nem toda leptospirose evolui tão grave assim. Minha mulher comprou fumo, cara. Bruno fazendo micronebulização durante a... Pô, minha mulher comprou um fumo bom pra caramba. Eu recomendo, cara. É o irlandês, quer ver? Ai, ai. Irlandês de chocolate, cara. Chocolate. Comprando essas porra pra mim. Hã? Chocolate. Pessoal, boa noite. Hoje eu vou acompanhar mais porque esse caso, por coincidência, esse caso já discutimos na liga da minha faculdade. Aí eu vou escutar só, né? Meu raciocínio seus aí. Essa fonte sua aí tá muito parecida. Tem que arranjar outro trem alternativo. É um caso interessante. O Luciano vai ficar só ouvindo e falar, estão falando besteira. Tu não sabe Luciano nada. não quer fazer junto, né? A liga uma com a outra, né? Impressionante. Vou até falar com o pessoal, é porque os meninos são tipo 2º, 3º período, e aí tem os do 4º, então assim, a liga aí tem um pouquinho mais à frente, avançado, sabe? Então, eles estão bem inicial ainda, assim, sabe? Mas eu vou propor lá hoje, que é depois dessa. Aí depois dessa eu vou propor lá, se vocês toparem participar. A galera que tá no começo também, o Gabriel tá em que período? O Eduardo, desculpa. 2º, comecinho também. Né? Legal. Eu vou propor para eles lá. Tá, fica à vontade, cara. É um prazer pra gente. Não, de repente é interessante, porque a minha é depois dessa, é segundo de 15 em 15. 8 e 15. Bota junto, cara. Pois é, eu vou ver com a galera. Mas e aí, então, uma febre hemorrágica, né? O que vocês fariam agora, hein? Conduta, onde deixar esse cara, começar antibiótico, laboratório. Internar com certeza. Falta Se tivesse vaga no físico, CTI de né? bobeira, eu botava no CTI. Falta o exame físico para dizer se vai para enfermaria ou para CTI, né? Verdade. A gente só sabe os sintomas. Tá faltando sinal vital, tá faltando as outras coisas. Falta um pouco de exame físico. Com certeza começaria antibiótico. Antibiótico, com o Mar certeza. falou, com certeza. Cetraxona, né? Pelo não, pelo sim, Rocefim. Exatamente. Não sabe o que tem, meticortem. 2 grandes verdades da medicina. É isso aí. Pode passar, Eduardo. Pode passar. Exame físico. Regular estado geral, ativo e colaborativo. Lúcido orientado no tempo e espaço. Cianótico, ictérico, 2 cruzes em 4 cruzes. Desidratado, 3 cruzes em 4 cruzes. Sinais vitais, hipotenso. Pressão de 100 por 55 milímetros de mercúrio.
taquicárdico, 105 bate-pressão. Eduardo, tá cortando bastante, cara. Pra mim tá cortando também bastante aqui. Saturação de 94% tá. em Arame. Tá. Ó, quem falou que ele não estava estéreo, estava ansioso pela icterícia, ó, tá aí. Olha lá. Tá aí. Rubínica ainda, né? Rubínica ainda. Tá meio longe da Rubínica sinal não tem aqui. jeito, cara. Melhorou agora, né? Melhorou. Aparelho respiratório. Tórax atípico, sem utilização de musculatura acessória, sem abalamentos, retrações e cicatrizes. Expansibilidade torácica preservada, frame tóraco-vocal universalmente audível, a percussão, som claro pulmonar, apresenta murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular, ausculta, bulhas homofonéticas, rítmicas em 2 tempos e sem sopros. Abdômen, ruídos hidroaéreos normais, com dor à palpação profunda em região do hipocôndrio direito. Murphy e Bloomberg negativos com hepatomegalia. Uroscopia, gengivorragia, exame ocular, hiperemia e icterícia rubínica conjuntival. Por que dá dor no hipocôndrio direito, hein? Eduardo? Oi? Não Por que escutei. ele tem dor no hipocôndrio direito? Fígado, né? Eu sei que tem. Anatomia você já tem. Mandou bem, Eduardo. É isso mesmo. Tô querendo te espremer aí no segundo período. É o fígado mesmo. Mas é exatamente isso, cara. O fígado, ele fica... O fígado inflamado, né? Ele dá um desconforto. Fica empanzinado, né? É interessante isso, né? Uma das coisas que eu mais percebi na prática nas epidemias de dengue é o paciente que toca TGO e TGP, tá inflamado e fica empanzinado, né, Fábio? O cara fica assim, fica incomodado, ele tá bem, ele não vai morrer. Não tô dizendo que é o caso desse, que esse caso é grave, mas assim, esse cara da dengue ele não vai morrer, mas assim, ele fica empanzinado, fica incomodado com isso, né? Mas pode seguir, Eduardo. Exames. Hemograma, hemoglobina 13 gramas por decilitro, hematócrito 40,9%, VCM 84, HCM 29, leucócitos 13.000 mg por decilitro, plaqueta 135.000 por microlitro, ureia 80 mg por decilitro, creatinina 5,5 mg por decilitro, creatina fosfoquinase 1.000 UI por litro, potássio 2,5 milimol por litro, transaminase oxalacética 120 UI por litro, transaminase pirúvica 100 UI por litro, bilirrubina total 6,5 mg por decilitro. Aí, Guilherme, até o potássio veio para te Porra, tem ajudar, tudo, né, cara? O cara leu o livro mesmo. Agradar, É o clássico, né? Uma insuficiência renal aguda, não oligúrica, com potássio baixo, né? Então, é isso, né? E a parte do fígado também é bem característica, né? Você tem uma alteração de TGO e TGP, não muito alterado, né? Aquele hepatite que sugere hepatite viral grave, né? Acima de 1.000, de 800 de TGO e TGP, uma bilirrubina alta, né? Um padrão predominante colestático, né? Então, também é bem característico isso, né? E, Guilherme, uma coisa interessante também que eu acho que é bom desmistificar para o aluno mais novo é que não necessariamente creatinina sobe junto com potássio, né? Uma coisa é elevação de potássio, outra coisa de potássio. Inclusive, não é incomum no consultório, para quem faz consultório, é aquele diabético que a creatinina nem está tão alta, mas o potássio já começa a bater lá em cima, né? Exatamente. Normalmente esses doentes têm... O potássio, na verdade, como um íon intracelular, ele tem um comportamento um pouco diferente da creatina, principalmente em casos de acidose, né? Então, se o paciente tem um pouquinho de acidose, o potássio já sobe. O diabético que você falou, normalmente ele faz uma acidose tubular tipo 4, e isso faz com que ele tenha um potássio mais alto, né? Isso leva a uma
um shift do potássio de intracelular para extracelular e acaba o doente tendo, além da dificuldade de excretar potássio, ele tem um desvio do potássio do intra para o extracelular. Então, um doente que é difícil de controlar potássio é beça. Ô, Guilherme, uma pergunta aí para você. Você não esperaria uma ureia mais elevada, não, com essa creatinina tão alta, num quadro agudo? Cara, assim, provavelmente sim. Mas vira e mexe a gente não vê isso, sabe? Porque, assim, às vezes o que acontece é que você, ainda mais esse cara que é um doente jovem, né, deve ter uma massa muscular considerável, é comum a gente ver a ureia acompanhar a creatinina, pelo menos, né? Sim. Tá ali 5,5 de creatinina, espera em torno de 200 de ureia, alguma coisa assim, né? Então, chama atenção. Mas, assim, tudo chama atenção. Não mas, é regra, né? Não é regra. Mas e, assim, comum, na né? verdade, não é tão comum, não. E não muda tanto o nosso diagnóstico diferencial. É comum isso, uma ureia não tão alta, que eu vejo, às vezes, é paciente desnutrido, paciente cirrótico, né, que produz menos ureia mesmo. Então, é o que eu vejo com mais frequência. Mas, assim, não é impossível acontecer, né? Às vezes acontece isso. Eduardo, só uma pergunta bem direta para você falar da sua impressão. Não precisa se prender tecnicamente, não. Você tem a impressão que esse cara tá morrendo? Não precisa, não tem uma resposta padrão, eu não tô Acho que não. Na parede, não. Tá. Sim, acho que não. Então, pensa assim, quais órgãos, ele tá tendo disfunção de quais órgãos aí? É do fígado, né? Ele tem disfunção do fígado, não sei exatamente. Mas assim, essa bilirrubina alta, a albumina é um marcador muito agudo para falar que é fígado, mas assim, se ele tiver alteração de coagulograma e entrar em encefalopatia, foda. Mas ele tem disfunção renal, né? Ele tá cardíaco. Disfunção cardiovascular, né? Então assim, às vezes, cara, é importante você... Às vezes a gente olha para a pessoa, como ela tá falando, e às vezes ela tá até bem humorada, sabe? Dá um sorrisinho, agradece, fala que melhorou um pouquinho, você fala assim, que bom, sabe? E, cara, tá morrendo. Eu já passei por muitas situações assim, sabe? De estar com o meu mestre do lado, tal, e ele muito preocupado e eu tranquilão, sabe? Pô, o cara deu um sorrisinho, assim, o cara me cumprimentou, fez assim, sabe? Com a mão. Às vezes o cara tá morrendo, você fala assim, beleza, e morre em 6 horas, assim, 8 horas, entendeu? Então eu já passei por algumas surpresas, assim, de um preceptor, de um professor chegar e falar assim, cara, esse cara tá muito grave. E eu saí assim, meio que tendo tomado uma porrada, de falar assim, cara, eu jamais ia imaginar que esse cara tá muito grave. Pra mim isso foi muito marcante na minha formação, sabe? É verdade. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Sem dúvida, mas eu acho que o Eduardo aí tá meio cru ainda, senhor. Ele ainda não consegue. Não, Bem não, né? Não, mas é fato. Eu não tô atacando ele, não, só tô falando. Mas é fato, senhor. No segundo período, ele ainda não consegue associar aí os exames com a gravidade do paciente. Fica muito difícil. Muito, muito difícil. Mas esse tópico que o Bruno falou aí aconteceu comigo na residência, senhor. Eu examinei um paciente HIV positivo, entrei no quarto e tal. Ele foi a mesma sensação, falou, tá bem, cumprimentou, deu bom dia e tal. Aí veio um preceptor meu atrás, entrou lá no quarto dele, eu tô lá prescrevendo, todo tranquilo, o preceptor vira e falou assim, ali tá morrendo, viu? Não tem que acionar código nem nada, não, ele tá paliativo. Eu falei, como assim tá morrendo? Ué, vai morrer nas próximas 2, 3 horas, você não sobrevive, não? Você olha assim e fala assim, de onde você tirou ele? 2 horas depois você estava morto mesmo. Então, assim, essa percepção, Eduardo, na verdade, a gente vai pegando vendo os pacientes, entendeu? É muito subjetivo. Às vezes os exames estão muito alterados e o paciente está bom, e às vezes o paciente está muito bom entendeu? Os exames estão bons, mas o paciente está muito ruim. Então, é uma percepção que demora. Então, não tem... Claro que vocês vão aos pouquinhos pegando, mas você no segundo período ainda é muito cedo ainda para você ter essa percepção, mas vocês vão ter. E é uma coisa que acontece mesmo, dá uma angústia, mas é bom para baixar a bola, né? Sempre bom.
Agora, uma coisa que nunca é bom de ouvir é quando o paciente fala, doutor, vou morrer. Morre Cara, quase quando o 100%. paciente Puta, fala isso, fala, cara, é tem fato. alguma coisa, né? Pô? Assim, eu já E vi cara que muitas entra na vezes emergência acontecer isso. agitado, assim, que você fala, não é nada, né? Só uma agitação e tal. O cara, não, vou morrer, puta. Vai. O meu avô, quando eu fiz 10 anos, ele falou que ele ia morrer, cara. E que ele já tinha feito a missão dele aqui na Terra, que era ver eu chegar aos 10 anos. Ele morreu, eu tinha 36, cara. Às vezes o paciente erra também, né? É. Não, ele acertou, tô falando, ele só não morreu naquela hora, cara. Sim. Agora, uma outra coisa importante também para os alunos, aquele paciente que geralmente chega fazendo aquele escândalo no pronto-socorro, geralmente esse aí, eu estou morrendo, aquela confusão toda, é o que menos te preocupa. Os que vão morrer estão quietinhos, sentados lá, moados no canto, com febre, chocadinho, e ninguém dá bola para eles. É aquele humilde que não tá com vergonha de falar que está demorando, e aí esse paciente que complica, entendeu? Os arruaceiros, faz a bagunça no pronto-socorro, geralmente eles não assustam a gente, não. Mas tem que tomar cuidado, né? Com eles todos. E esses casos de leptospirose, assim, não tá, assim, em teoria, com uma urgência dialítica, mas, assim, os casos que eu já vi, eles fazem já bem precoce, né? Não fica muito postergando, não. Cara, na verdade, assim, a minha experiência com leptospirose, até que eu não, assim, é difícil, não é uma doença que a gente vê tanto, né? No Pedro Ernesto teve um surto de leptospirose no Rio, mas foi na década de 80 e pouco, 85, 90, e tem gente, inclusive na Nefo, que fez carreira nisso, sabe? O cara estudou a leptospirose e tal, e fez mestrado, doutorado nesse negócio. Eles faziam muita diálise peritoneal na época, mas assim, na minha experiência pessoal com leptospirose, que eventualmente eu vejo, a princípio a indicação não muda tanto, não. O que eu vejo com alguma frequência é o seguinte: o cara que tem leptospirose, ele não pode ficar positivando muito balanço hídrico, porque é um paciente que tem um pulmão já inflamado, ele faz uma vasculite pulmonar. Então, desde que se você deixa ele positivar muito balanço, começa a fazer hemoptise, pode fazer hemorragia alveolar, pode fazer um quadro muito grave. Então, de maneira geral, é um paciente que a gente gosta de deixar mais para seco, sabe? Pelo menos a minha experiência, assim, é o que eu tento fazer. Mas, assim, como o paciente também é um paciente que costuma urinar, né, esses pacientes com leptospirose, normalmente eles não ficam muito oligúricos ou anúricos, às vezes dá para levar conservadoramente, mas assim, quando está na dúvida, a tendência é botar, porque é um doente que às vezes vira muito rápido, o doente piora muito rápido, né? Então a tendência é tentar deixar o doente mais sequinho e mais na mão, né? Às vezes, talvez até por isso a pessoa tenha essa tendência. E é uma insuficiência renal que resolve, né? Depois que passa essa fase aguda da doença, a gente volta ao normal, né? Então, a gente não tem que ter muito medo também de botar esses doentes, né? Em termos de prognóstico da doença renal a princípio, né? Pensando em doença renal crônica, alguma coisa assim. Né? É engraçado, né, cara? Esse negócio falou do doente mais para seco. A primeira vez que eu comecei a entender isso foi nos pós-operatórios lá na Rede Dor, cara. Que cirurgia de tórax, essas cirurgias grandes, o cirurgião gostava do doente mais seco, né? E a gente vê porque que a facilita a extubação, né? Sobrecarga de volume faz mal, né? Inflama o cara, né? E só um parênteses aqui, o doutor Ibrahim Jacó está aqui. Ele é um amigo aqui de Ubá, um médico antigo, urologista, que faz um trabalho muito legal na Associação Médica de Ubá e região. E ele está aqui presente, né? Eu convidei a associação para participar das sessões e ele, de forma gentil, entrou aqui. Ibrahim, não sei se é outro Ibrahim Jacó, acho pouco provável, né? Dado o convite ter sido recente, mas seria um prazer que a Associação Médica de Ubá e região, né, colocasse como evento também dela essa nossa sessão. A gente está aqui com alunos do Brasil todo, o Breno, o Fábio, o Guilherme, o Luciano, já são o Wiltomar também, o João são médicos e também professores, muitos deles, e Paraguai também, viu? Então, seria muito bom ter os colegas da região participando da sessão. E é um ambiente livre, né? Para falar o que a gente quer falar mesmo.
Ô, Bruno, te agradeço aí, realmente é uma parceria muito importante para nós da Associação Médica, né? Para poder levar aos colegas essas lives, né? Essas interações, que é importante, muito importante para a gente. Te agradece muito, tá, Bruno? E parabenizamos aí os colegas palestrantes, né? E nossos agradecimentos aí. Realmente nós vamos tentar divulgar o máximo possível agora na Associação Médica para os outros associados poderem participar também. E mais uma vez Legal. agradecemos muito aí a sua participação aí, você ter nos permitido que a gente pudesse usar essa live aí, que é muito importante para nós. Muito obrigado, Não, Bruno. Um abraço a todos aí. já está incorporado. Toda segunda, 7h30, a gente fala aqui sobre algum caso, vai falando das nossas experiências, é um ambiente muito intimista, né? Bom, então, assim, a gente está com um paciente que o diagnóstico já meio que brotou, né? Aquele viés o que o Fábio falou, né? O fechamento precoce, ele se confirma, né? Com um exame laboratorial e um curso clínico muito típico de leptospirose, né? Claro que hantavirose ainda fica aí na cola, mas, assim, a icterícia rubínica é uma característica semiológica muito forte da junção, né, dos efeitos fisiopatológicos da leptospirose, né? Então, eu acho que da primeira à 10ª opção aí é a leptospirose. E o diagnóstico de trabalho, obviamente, envolve cobrir leptospira, né? Isso aí. Pode passar, Bruno? Pode, cara. Tá aí, a leptospirose, foi muito difícil, né? Tá aqui. Aqui que é a síndrome de Weil, né? A síndrome ictérico-hemorrágica pode ser observada em qualquer sorotipo de leptospira SPP e associa-se a graves disfunções hepáticas, sendo que a icterícia é o sinal mais proeminente. Junto a ela pode ocorrer injúria renal aguda, fenômenos hemorrágicos, alterações hemodinâmicas, cardíacas, como por exemplo miocardite, insuficiência cardíaca, pulmonares, toxicohemoptóricos, dispneia e da consciência. É a forma clínica mais observada em nosso meio, sendo que a icterícia ocorre em mais de 80% dos casos. Tá, só um parênteses, Eduardo. O Weil não é a forma clínica mais encontrada, hein? Talvez isso aí não ficou muito claro. A forma clínica mais encontrada, mais de 80%, é um quadro atípico, né? É um quadro de uma Quadro mais leve, né? É um quadro leve, né? Então, com certeza, a leptospirose é subdiagnosticado. Uhum. Entendeu? Só assim, o Weil é uma exceção nesse contexto da apresentação da leptospirose, sabe? A gente pega aqui em Ubá com uma certa frequência, sabe? Leptospirose. O contrário, então, é mais raro. É mais incomum o Weil. Eu vejo muito em época de chuva, né? É muito comum. Com base na análise de eletrólitos, qual a característica sugestiva para injúria renal aguda por leptospirose? Os níveis de potássio séricos estão geralmente normais ou diminuídos, o que é explicado pela alta fração de excreção de potássio na urina. Durante muitos anos, a injúria renal aguda foi a principal causa de morte em caso de leptospirose. Porém, com os métodos de diálise, esse quadro se reverteu, as complicações cardíacas e hemorrágicas se tornaram os principais fatores que causam óbito nesses pacientes. Passando aqui para tratamento. Tratamento da leptospirose subdividido em casos leves, na forma anictérica, e casos moderados ou graves, onde se tem a forma ictérica. Sugere-se que nos casos leves o tratamento seja feito com doxicilina, 200 mg via oral, de 12 em 12 horas, ou amoxicilina, 500 mg via oral, de 6 em 6 horas, durante 5 a 7 dias. Nos casos moderados ou graves, o tratamento pode ser feito com penicilina cristalina, 1.500.000 UI, intravenosa, 6 em 6 horas, ou ceftriaxona, 1 grama, intravenosa, uma vez por dia, por 5 a 7 dias. No caso desse paciente, não está falando aí, mas foi feito tratamento com penicilina G cristalina, 1.500.000 UI, de 6 em 6 horas, por 5 dias. Hemodiálise, expansão volêmica com monitorização cardíaca, hepática, renal e pulmonar. E ficou bem? Não fala. Tá certo. Não fala? Não. Boa. Luciano, você Não tem que saber, cara. PlayStation. Você falou que já discutiu esse caso. Como é que é?
Você deve saber, você já discutiu, cara. O quê? Se ficou bem esse caso aí. Ficou bem. Ah, não, cara, evolução? Não, evolução não só veio essa discussão mesmo. Tá. Não teve, parece que nesse caso, a descrição aí do caso que eles pegaram, não tem a... Não tem desfecho, né? Pelo menos nós não falaram também, não. Tá todo mundo defendendo o Eduardo, né? Impressionante. Mas foi um caso bem interessante, né? Assim, para os alunos que estão, né? Eu acho que o marcante aí é você guardar, né? Você vê problema icterícia com problema renal, você tende a pensar em leptospirose, né? Muito bom, Eduardo. Lembrando que não existe caso desinteressante, né? Não existe caso que não interessa. Qualquer caso pode ser trazido, né? Que a gente vai ver alguma apresentação real. O importante é ser um caso real, né? Então, o importante é a gente discutir aqui sobre coisas que a gente já viu, os colegas e o caso clínico que você pegou. Você pode estar no segundo período, no terceiro, no quinto, no milésimo período, não importa. Foi bem legal, cara. E pra gente ilustrar aqui a imagem aqui da leptospirose do Eduardo. A Stefania tá com uma ratazana aí nas costas, só para ilustrar mesmo. A única coisa que a gente perde nesses casos, né, é o recheio, que é a história do paciente mesmo, né? Quem que é o paciente? Que isso é o mais bacana na medicina, é isso aí, que a gente sempre fica falando, mas a gente perde nas sessões, mas na vida real é uma das coisas mais bacanas que vocês têm que aproveitar também. Não é a leptospirose, não, é um caboclo lá que tem a história dele toda por trás, né? Quem sabe a gente não monta um dia um grupo de discussão de clínica, né? Como que a psicanálise tem isso, né? Que é discutir os casos reais, né? Clínicos. Quem sabe a gente um dia não consegue ter um espaço para a gente trazer os nossos casos aí, né? Acho que fica aí o pensamento a respeito. Muito bom. Show. Legal. Beleza? Sávio tá aí agora calado, sabe? O que houve? Tô fazendo o voto de silêncio. Por quanto tempo? Acabei de quebrar. Mas beleza, galera. Foi muito bom. Beleza, gente. Ibrahim, avisa Valeu, aí gente. que vamos movimentar isso Tchau. aqui. Um abraço. Obrigado. Com certeza, Bruno, com certeza. Parabéns para vocês todos, tá? É um prazer enorme ter participado com vocês aí. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau. Valeu, abraço.